Muito bom, seja muito bem-vindo novamente à nossa última aula, do nosso workshop Boas Práticas de Layout, tudo bem? Então, isso aqui vai ser um vídeo final, né? Mais para agradecimento e algumas considerações e dar uma rabiscada no que a gente já viu, tá? E deixar por último algumas sugestões que não são sugestões que só eu estou recomendando, como a própria Embarcadero também aconselha em alguns webinários que eles já deram, tá? Alguns vídeos que eu já trouxe nesse workshop também foram baseadas em algumas recomendações de MVPs em designer, front-end e o X, né, como eu expliquei para vocês, o X é aquele responsável, aquele profissional que trata de receber um feedback do cliente para melhorar a sua usabilidade em seus aplicativos, tá? Então, todas essas recomendações eu fiz questão de pegar da própria Embarcadero e, é claro, e alguns outros profissionais de outras áreas para implementar o conhecimento, beleza? Então, essa é o lema, né, do nosso workshop: técnicas, paradigmas e padrões para uma melhor experiência para seus usuários de aplicativos, beleza? Então, isso aqui foi basicamente um overview que a gente viu nas primeiras aulas, foi o que a gente tratou, que foi menu, navegação, alguns componentes que é mais utilizado em desktop e mais utilizado em mobile. Isso aqui são algumas técnicas, alguns exemplos, né, que são utilizados em aplicativos, tá? Que é o Tuber Overflow, home screens, né, que são telas de bem-vindo, enfim, aquela é também chamado como as telas de menus, né, onde tem os botões, telas de login e dry menu, que é aquele menu que desliza, né? Então aqui são algumas técnicas, alguns exemplos que você pode utilizar de menus para criar o seu aplicativo, né? Você pode escolher um desses e criar o seu aplicativo desse modo, tá ok? Então, o Tuber Overflow, fazendo um resumindo aqui, é esse tipo de menu aqui, tá? Cadê o modo? É o tipo de menu aqui que você toca no botão, né? Toca no botão e ali aparece um submenu com outras opções, tá? Então você pode fazer esse exemplo aqui, que é muito utilizado para, por exemplo, se não me engano, o Instagram utiliza um exemplo parecido, tá? Na verdade, não surge desse modo, mas ele desliza da direita para a esquerda, né? E surge um menu, tá? É uma forma de você deixar o teu layout bem clean, né? Bem limpo, só que não deixando de lado as opções e as configurações que o usuário pode fazer dependendo do aplicativo, né? Para você fazer esse cara, fazer esse cara aqui, ele nada mais é do que um listbox, tá? Só que ele tá com uma âncora da direita e no top, tá? Então, então isso vai ficar responsivo se o teu telefone móvel, se o telefone móvel do cliente ele tiver mais largura ou menos largura, né? Ele vai ficar responsivo nesse espaço aqui, tá? E é claro, ele vai ter uma chamada de evento ali, um ifzinho, né? Se ele tiver desativado, apareça. Se ele tiver ativado, desapareça. Beleza? E uma recomendação que eu deixo aqui também é a utilização de imagens, tá? Porque como é um list box, tá? Inclusive, vídeos anteriores desse workshop eu já mostrei como você utilizar imagens lá na propriedade item data. Você pode colocar um bitmap, tá? Então, se você não viu, vê lá o vídeo anterior, dá uma procurada no teu e-mail que você vai estar encontrando, tá ok? Você coloca lá o bitmap e ele vai estar ficando desse modo aí. A única coisa que você precisa fazer depois é mudar o estilo do tab item, né? Do tab item box, acho que é assim o nome, para ele mostrar tanto o texto como também a imagem. Okay? É claro que é um modo de você utilizar sem precisar colocar outros componentes, mas se for o caso, você pode utilizar um label e um t-image, tá? Tá ok? Mas todo caso é um caso, tá? Nesse exemplo aqui ele foi construído com o listbox, apenas com o listbox, beleza? Os home screens, como eu falei, são as telas de menus, né, por assim dizer, onde tem várias opções, tá ok? Geralmente são telas iniciais de aplicativos, como o próprio nome está sugerindo aqui, tá? Então, uma recomendação que é muito interessante, né, é você colocar os ícones parecidos com a função que que o cliente vai estar encontrando, tá? Então, no caso, nesse exemplo aqui, ele colocou várias opções, né? No caso aqui, se ele clicar aqui nesse envelope aqui, ele vai ter acesso aos seus e-mails, né? Então, se ele tocar aqui, ele vai ter acesso à câmera, ou aqui, no caso aqui, daqui deve ser a câmera, no caso aqui, você percebe que nesse exemplo aqui eu acabei me confundindo, então é interessante que você utilize ícones de uma forma muito mais concisa para que o cliente não tenha dúvidas no quesito o que aquela opção faz, entendeu? No caso aqui,
Eu até fiquei confuso agora, não sei se aqui é a galeria de vídeos ou de imagens, porque geralmente a galeria, né, ele incorpora tanto vídeos como imagens, né, enfim. Esse aqui é um outro caso aqui, então, dependendo do seu aplicativo, tenta colocar os ícones deles o mais conciso possível daquilo que você vai estar mostrando, caso ele selecione aquela opção. Beleza? Então, esse conceito você utiliza, então, quando você for criar as telas iniciais do seu aplicativo, beleza? Então, as sugestões que eu deixo aqui de componentes, né, para você criar menus é o Listbox, tá? Geralmente o Listbox ele é mais utilizado para conteúdos fixos, tá? Muita gente se confunde, eu uso o Listbox ou uso o Listview. Você vai estar utilizando o Listbox, ok? Você pode utilizar, no caso, se você quiser criar um menu um pouco mais customizável, você pode criar o T-Layout, né, para organizar, né, onde vai ficar cada cara. E o T-Grid para colocar justamente, por exemplo, aqui o T-Grid ele coloca em colunas, né? Ele cria um grid, né? Você define as colunas e as linhas, e você pode colocar ali dentro dessas tabelas, por assim dizer, né? Desses espaços, você pode colocar os seus componentes aí e organizar da forma que você achar melhor, beleza? As telas de logins, isso aqui que eu mostrei foi o vídeo que eu mostrei, se não me engano, foi no segundo vídeo do workshop que eu mostrei como criar uma tela moderna, né, por assim dizer. Tirei ele como exemplo um aplicativo de segurança, né, onde quando você entra no aplicativo, esse é o novo padrão, você entra no aplicativo, só que você não vai cair já de cara com um edit, né, o usuário e a senha para você digitar. Você vai ter um resumo do que aquele aplicativo faz. Se for um aplicativo de banco, né, você vai colocar ali banco 100% seguro, né, enfim, vamos colocar assim, atendimento 24 horas, né, enfim. Aí depois dele passar, né, no caso você pode até utilizar o exemplo desse cara aqui, ele tem as outras tabs, né, para informações dos aplicativos, e também tem abaixo, se o cliente não quiser ver esse conteúdo, ele pode selecionar os botões, né, criar conta, né, ou logar direto, né, para que ele possa, já que ele conhece o aplicativo, né, geralmente tem um cliente que já conhece o aplicativo, então ele vai direto. Mas enfim, um cliente que não conhece o aplicativo, né, tá pegando agora, ele vai ver um pouco do aplicativo, né, enfim, depois de toda aquela informação que ele obteve, né, ou no site ou na descrição da Play Store, ele baixa o aplicativo, vê algumas informações para ver se bate o que ele leu lá e leu aqui, para que ele possa realmente fazer o que ele pretende, né? Enfim. Então, esse é um novo padrão para login, tá? Muito utilizado em novos aplicativos aí. E é uma sugestão que eu deixo para que você possa criar os seus aplicativos com essa nova temática, beleza? O Draw é menu, que é basicamente o que a Play Store usa, né? Você desliza e ali surge as várias opções, né? Configuração, no caso aqui, muitos aplicativos que utilizam esse recurso são aplicativos de contatos, né? Basicamente, né? Você tem a lista de contatos ali, aí você pode fazer algumas configurações ou ver outros contatos, enfim. É um outro modo, é um outro menu para você utilizar opções, né? Então, no caso aqui especificamente do componente T-Multiview, ele é oculto por padrão. Geralmente é um padrão que já vem em outros casos, né? Você entra no aplicativo, você nem sabe que tem um drawer menu, mas quando você desliza, você vê que tem outras opções, tá? Então é interessante, né? Você vai ter um visual mais rico para o teu cliente final sobre o teu aplicativo, beleza? Esse caso aqui de a vantagem de se utilizar caso você tenha telas maiores, eu vou estar mostrando vou estar mostrando o porquê disso em outro slide, tá ok? Mas segura aí. Beleza? Basicamente o componente, como já citado aqui, para que você vai estar utilizando esse cara aqui no Rad Studio é o T Multiview, que já foi construído para isso, beleza? E é justamente o que eu ia falar agora, que é justamente isso. O T Multiview, não sei como é adaptado esse tipo de recurso em outras IDEs, né? Mas no caso do T-Multiview, ele funciona assim. Em mobile, né? Ele fica oculto quando necessário, mas quando você desliza, ele mostra lá o que é feito para mostrar, dependendo, é claro, do modo, né? Porque o T-Multiview ele tem vários modos de visualização, né? Então, você pode definir, mas geralmente o padrão é esse Drawer Navigation, né? Que é esse aqui, ó. No caso aqui, quando ele está executando em um dispositivo que tem uma tela maior, quando você gira a tela, ele fica desse modo aqui, ó, que bacana. Entendeu? Então, nesse caso aqui,
você teria basicamente um aplicativo de e-mail, né? Você pode fazer esse cara aqui, mas é claro, o Temotive ele tem outros meios, como esse exemplo aqui, o Pulper Navigation, né? Que eu até poderia, no caso, utilizar esse cara aqui, se fosse para utilizar, em vez de utilizar o Listbox, né? Você pode utilizar esse cara aqui, tá? Mas enfim, é um recurso bem interessante, tá? Para o teu aplicativo e você pode se beneficiar desse recurso aqui se o teu projeto ele for mais expansível, né? Se de repente o teu aplicativo você não quer se limitar somente em dispositivos móveis, no caso telefones móveis, né? Você quer fazer um projeto para Windows, para um projeto para tablets também, né? Então você pode utilizar, se beneficiar desse recurso aqui para criar os seus projetos, né? Beleza? Vamos lá. O quesito navegação aqui é uma coisa que, embora é, talvez nós aqui que utilizamos mais o Rádio Studio, ou talvez posso até adiantar aqui, posso estar me excedendo um pouco, mas eu não sei informar se, por exemplo, o pessoal do Visual Studio, eu digo Visual Studio porque eu acredito que tanto o Visual Studio como o Rádio Studio, eles possuem uma estrutura de ideia muito forte, entendeu? Eu não estou descreditando aqui o Android Studio, mas perceba, tanto o Visual Studio como o RAD Studio eles são IDEs cross-platform, né? Então eu posso criar um projeto e o mesmo código ele vai funcionar em Windows, Mac, Linux e Android, né? E iOS, né? O Visual Studio também faz isso hoje, entendeu? Se você for criar projetos somente no Android Studio, ele vai funcionar somente para Android, entendeu? Claro que eu não estou levando aqui em quesitos dessas novas frameworks que estão surgindo baseados no JavaScript, né? Tem o React Native, tem o Flutter, tem a nova linguagem da Google que é o Dart. Então, enfim, é, todos esses voltando aqui para o Visual Studio e o RAD Studio, eu não sei se são coisa nossa de desenvolvedor de não incorporar gestos em nossos aplicativos, porque é uma coisa que a gente já está usando há tanto tempo que a gente às vezes nem percebe que está utilizando, né? A gente, por exemplo, quando você vai estar utilizando o WhatsApp e você vai de uma tab para outra, você percebe que se fosse no Rádio Studio, no caso, eu teria que ter o trabalho de tocar no tab item diferente para eu sim me locomover para a tab seguinte. No caso do gesto, não, é só eu dar um gesto, né, para a esquerda ou para a direita, e ele vai fazer a animação e me levar para a tab direita ou para a tab esquerda, né? Então é uma besteirinha, um detalhezinho que a gente tem que se acostumar com esses novos recursos para deixar o nosso aplicativo muito mais rico, tá? E eu recomendo novamente também que você utilize gestos, seja em transições e posições de componentes, para os seus aplicativos ficarem mais ricos, porque isso vai estar agradando, isso vai estar enchendo os olhos do teu cliente, entendeu? E é isso, como eu falei aqui, navegue com gestos por forms, tabs ou navegue por botões, fica a teu caso também, tá? Entretenha o seu usuário final com transições entre forms e tabs, beleza? Então, transições é uma coisa muito interessante, tá? São vários tipos de gestos que o Delphi tem, tá? É uma lista enorme, tá? E é só você estar consultando e parando um pouquinho de tempo para dar uma olhada e trabalhar, incorporar isso em teus projetos, beleza? E claro, os componentes que você vai estar utilizando e se usufruindo desse recurso é o T-Action-List, tá? Para você utilizar os gestos. Claro que você pode utilizar em outros modos também, como o próprio Tab Control, né? Você pode utilizar os gestos, mas o T-Action-List também é um componente bem interessante porque ele ajuda você nisso, beleza? Beleza, e por fim aqui, eu vou estar colocando algumas sugestões, algumas coisas que eu coletei na internet mesmo, tá? De alguns erros que, como eu falei no início, é, foram recomendações da própria Embarcadero, tá? Pessoal de design, de front-end, tá? Então peguei muito conteúdo deles, tá ok? Então eu coloquei aqui o que fazer nos seus aplicativos e o que não fazer, beleza? Então vamos acompanhar. Botão voltar. Alguns cenários vão ser um pouco bobos, tá? Mas o cliente, a gente tem que pensar que o cliente, qualquer coisa pode desagradar o cliente, tá? Então eu acredito que seguir padrões e recomendações é o que pode te ajudar a
você não errar nisso, tá? Se você tem dificuldade em criar layout, tá? Você começa fazendo o que se deve fazer, entendeu? Se você é, tem um certo conhecimento de layouts e fazer do modo errado, não tem problema nenhum. Você passa a fazer da maneira correta, entendeu? Então, no caso do botão voltar, então esses aqui são os exemplos de o que não fazer. No caso aqui tem um toolbar, tem um label central, só que tem um botão de cancelar aqui. Tá? Geralmente, olhando aqui ao primeiro modo, vai cancelar o que? Voltando, entendeu? Então fica meio sem semântica, né? Fica meio confuso. Então, nesse caso aqui, você não utiliza um botão aqui, lado esquerdo, com o nome cancelar, tá? Você também não pode utilizar esse caso aqui, desse caso aqui, porque você está voltando, mas o botão está alinhado à direita. Como é que você vai voltar para a esquerda se o botão está alinhado à direita? Fica meio estranho, entendeu? E aqui embaixo, né, no bottom, né? Então tem um botão aqui, só que no bottom também fica meio estranho, até porque geralmente o cliente está tão acostumado em olhar mais para cima do aplicativo, né, para a parte de cima, do que para a parte de baixo, então colocar aqui ele pode se perder, entendeu? Então a recomendação correta é você utilizar aqui o componente de voltar da esquerda alinhado à esquerda, beleza? E se você for utilizar textos, né, no caso aqui o Android, no caso aqui o iPhone, você utiliza o nome voltar, tá? Muito simples, tá? Parece bobo, mas utilize e faça da maneira correta, beleza? O Tab Control aqui é uma coisa muito interessante, tá? Geralmente você quer mostrar talvez que o seu aplicativo ele tem muitos recursos, só que existe uma coisa chamada poluição de imagem. Eu esqueci o nome correto, tá? Existe um nome técnico, mas você tá desse modo que você vai estar poluindo os olhos do teu cliente com muitas opções. Tá? Geralmente existe um texto bem interessante que você acaba encontrando um aplicativo que faz tanta coisa, mas você acaba não fazendo nada com ele, entendeu? Então, você tentar, se você não tem problema nenhum, o seu aplicativo tem várias opções, mas você pode utilizar o exemplo que eu utilizei no início desse vídeo. Tenta organizar isso em um drawer menu, tenta organizar isso em aquele menu, aquele submenu, né? Aquele menu pop-up, né? Que ele desaparece, né? Que ele fica ali no cantinho guardado. Então, não utilize aqui, uma recomendação eu utilize aqui, não utilize mais de 5 tab itens em uma única tela. Não faz isso aqui, porque você vai estar poluindo a mente do teu cliente, ok? Nem em cima, nem embaixo. O correto de se fazer é você utilizar no máximo 2, né? E você utiliza, se possível, ícones, né? Para facilitar o entendimento daquela tela, tá? E é claro, se você quiser colocar outras opções, coloca lá um botãozinho aqui do lado. Quando ele tocar ali, ele vai ter outras opções. Isso vai estar ajudando muito. Visualmente, o teu aplicativo vai deixar mais clean e mais fácil de utilizar, beleza? Deixa eu ver aqui, beleza? T-Switch. Esse T-Switch é um componente que já tinha no Android há bastante tempo, só que eu particularmente também tinha uma dificuldade de como integrar ele aos projetos, tá? Então vamos lá. O que não fazer? Você não pode estar utilizando, vai ficar meio estranho você utilizar ele aqui num toolbar, né, com alinhamento à direita, tá? Meio que vai estar desativando o que, entendeu? Então, fica meio que dentro do contexto de você utilizar o botão cancelar aqui nesse menu de cima, tá? Vai estar desativando o que? O mesmo serve para Android, né? Embora aqui o mesmo menu é iPhone e Android, né? Não faz sentido, entendeu? E o mesmo aqui, se não fazia sentido dentro do tuba, por que faria sentido fora do tuba, né? Sem alinhamento nenhum. Então, parece bobo, né? Mas tenta não utilizar esse exemplo aqui, tá? Tenta fazer da maneira correta. E a maneira correta é a seguinte: é você implementar isso em uma tela de configurações. Olha só que tela de configurações bem bonita, né? Então aqui tem um tuba, isso aqui é um list box, tá ok? E esses itens aqui, eles possuem estilos diferentes, né? E tanto os textos principais como os textos de detalhes, você pode estar alterando isso aqui na propriedade item data de cada item box, tá ok? Que eu mostrei isso no vídeo anterior de como você criar uma tela de configurações bem organizada. E no componente T-Switch, você pode utilizar desse modo aqui. Esse aqui é um modo bem organizado que, nesse caso aqui, pegando esse exemplo aqui, salvar na nuvem. Então, essa opção está ativada. Então, essa opção ativada quer dizer que vai salvar na nuvem. Essa outra opção aqui também está desativada, então não vai estar fazendo isso.
Então faz uma associação, entendeu? Basicamente é isso, tá? No caso de navegação, isso aqui são vamos chamar assim, conceitos, tá? Que é basicamente o layout que eu tenho utilizado muito no canal, né? No canal Jefferson GL, que é basicamente esse padrão aqui, utilizar no máximo 12 botões e no centro utilizar um label, né? Com o estilo to label, que eu não coloquei aqui, mas o estilo dele do label é um to label e ele vai ficar com um alinhamento centralizado, no caso o horizontal align no center e o vertical align no center. Isso aqui é um padrão para independente do aplicativo. Esse aqui é um padrão agradável, entendeu? Independente se o seu aplicativo é de livros, se o seu aplicativo é de música, se o seu aplicativo é de fotos, tenta utilizar esse layout aqui, tá? No caso aqui, vamos supor aqui um aplicativo de, é, de câmera, né? Você pode colocar aqui o botão de câmera para acionar a câmera e o outro para abrir a galeria, vamos supor, entendeu? Então, um aplicativo de música, você pode colocar um maisinho aqui para você, porque alguns aplicativos de música, para ele reconhecer a música do seu telefone, você tem que adicionar a pasta, né? Então você coloca um maisinho aqui para ele colocar a pasta, onde ele vai tirar a música, enfim, são vários exemplos, mas a recomendação para isso aqui é você utilizar no máximo 2 botões, e se você for utilizar mais de um, faz aquele exemplo lá de você colocar um menuzinho ali para aparecer as outras configurações do teu aplicativo, beleza? Bom, isso aqui é uma coisa bem interessante, tá? Que, como você pode perceber, visualmente ele é mais utilizado em iPhone do que Android, tá? Que são botões segmentados, tá? Como é que se faz isso? Você vai colocar um tuba, dentro do tuba você vai colocar um label, e no label você vai estar colocando 3 ou mais speed buttons, tá? Nesses speed buttons você vai estar alterando o style lookup dele para segment button. No caso aqui está um left, né? O left aqui, mas existe o segment button center e o segment button right, tá? Você pode utilizar isso aqui e vai depender, claro, do tipo de aplicativo que você está criando, né? Pode ser um aplicativo de câmera, pode ser um aplicativo de música, no caso o player, o pause e o stop, né? Vamos supor aí. Enfim, vai depender, claro, do teu aplicativo, mas se você, no caso aqui, se for para utilizar mais de 2 aplicativos, pegando aqui o exemplo no slide anterior, se for para utilizar no máximo 3, se você utilizar nesse caso aqui, talvez fique até mais interessante, entendeu? Beleza? Isso aqui acho que é o último ponto, creio eu, de geralmente usuários desenvolvedores que utilizam componentes para desktop e componentes para mobile, né? No caso aqui, se você está migrando para mobile, né, você não pode utilizar um T-Tree-View e um T-Grid, né? Você até pode, mas como uma comparação, né? Vamos supor, o T-Tree-View e o T-Grid, o T-List-View e o T-Listbox faz a mesma coisa que eles, basicamente, entendeu? É uma forma de representar eles no mobile. O T-Rad, o grupo que você utilizaria no Windows, né? Você vai estar utilizando esses componentes aqui para fazer a mesma coisa, né? O T-Checkbox, né? Vai ser o T-Switch do que a gente utilizou, que a gente viu anteriormente. O T-Menu Bar e o T-My-Menu, a gente vai estar utilizando a combinação desses caras aqui, ou o T-Multiview para mostrar as configurações, beleza? E era isso, tá? Espero que tenham gostado desse workshop, tá ok? Comenta abaixo se você gostou, com dúvida, tá? Espero que você participe também de outros projetos aqui do canal, tá ok? Tem cursos novos vindo por aí, tá? Bastante força para a gente participar, beleza? Até a próxima, bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.